E aí, pessoal, estudando bastante? Espero que sim. Uma perguntinha para você se testar e para você responder. Como é que você diria? Eu tenho dúvida nessa questão ou eu tenho dúvida nesta questão? Eu devo dizer que nesse caso está tudo resolvido ou neste caso está tudo resolvido? Eu devo dizer, este é um dia especial ou esse é um dia especial? Pois é, nós estamos diante de um problema que é um problema gerado pelo coloquialismo. Mais um. Porque nós usamos no dia a dia os chamados pronomes demonstrativos sempre com esse. Esse caso é um caso difícil. Quando eu encontrei esse rapaz de quem eu falei, aqui nessa sala, enfim, a gente deixa o S escorregar, porque o S costuma ser muito mais fácil. Só que às vezes ele é T. Existem várias regras de utilização de pronomes demonstrativos. Eu quero chamar a atenção de hoje para aquela que é mais usual na linguagem escrita, que é o que interessa a você que precisa caprichar, ou profissionalmente, ou para você que precisa escrever para fazer um concurso. Então, guarde que o pronome esse, o pronome essa e o pronome isso, e é óbvio que o nesse, que o nessa, que o disso, com S. São pronomes que a gente usa com a função primordial do pronome, que é a função de resgatar. Então, isso aqui são pronomes que servem para retomar. Isto é, eles são elementos de retomada. O que é um elemento de retomada? É aquele elemento que eu uso para resgatar o que eu já disse. Sempre que eu vou usar um pronome para me referir a algo que eu já falei anteriormente, o pronome deverá ser com S. Então, por exemplo, ele estudou o conteúdo. Essa é para ele uma matéria difícil. Quando eu falo que ele estudou o conteúdo e que essa é para ele uma matéria, provavelmente eu estou fazendo referência à matéria do conteúdo. Por isso que eu usei o pronome essa. Então, sempre que eu vou retomar o que eu já disse, eu vou usar um pronome para retomar o que ficou no passado. Então, é esse. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o jogo foi perdido por 7-0. Esse resultado é vergonhoso. Então, quando eu falo que o jogo foi perdido por 7-0 e que eu digo que esse resultado é vergonhoso, qual o resultado? O resultado de 7-0. Então, quando eu escrevo num texto diante disso, é o que eu disse anteriormente. Quando eu falo por esses motivos, são os motivos já citados ao longo do meu texto. Quando eu falo dessa forma, é para concluir um raciocínio que eu já falei. Eu só vou usar o pronome com T quando eu vier a especificar algo posteriormente. Então eu faço um suspense. Na próxima aula nós vamos falar disto. Disto o quê? Aí eu especifico, verbo. O problema da sala é este. Este qual? O ar-condicionado não funciona. Temos uma situação apresentada neste gráfico. Qual gráfico? O que vem em seguida. Então, o que aparece na frente, o que vem no futuro é este. O que eu retomo para trás no passado é esse. Por isso que eu registrei aqui por escrito. Porque você vai precisar muito mais de escrever os pronomes com esse, essa, isso, do que este, esta e isto. É isso. Isso porque eu acabei de dizer agora. Grande abraço, te espero na próxima.